ele teve mais concorrência. Como o Edmundo lembrou, teve muito time grande, time bom, time que se preparou, time que investiu, time que surpreendeu. Teve mais gente competindo na parte de cima. O campeonato que o Corinthians ganhou tinha um time basicamente para competir com ele, que poderia ser, que era o Grêmio, que era melhor que ele, mas o Grêmio, muito imbuído e envolvido na Libertadores, meio que foi desistindo. Ele até tentou ganhar do Corinthians no confronto direto em Porto Alegre e perdeu por 1-0. O Renato botou o time principal e perdeu por 1-0. Né? Foi uma final do primeiro turno. E a pontuação que o Corinthians adquiriu, 47 pontos, desestimulou muita gente. Inclusive o próprio Grêmio, que seria o perseguidor natural, ou o candidato natural ao título. O Palmeiras não teve colher de chá, porque ele teve um Flamengo que investiu demais, está desesperado para ser campeão. O São Paulo investiu e saiu de brigar contra o rebaixamento para brigar na parte de cima. O Inter veio da Série B, veio forte, com um bom elenco, brigando. Então tinha muita gente boa. O Galo, em algum momento, com um ataque, tinha o melhor ataque durante boa parte, no começo com o Roger Guedes, depois com o Ricardo Oliveira. Então o campeonato pro Palmeiras, para mim, foi mais difícil. Aí, coincidentemente ou não, ele acabou sendo campeão com o time reserva. Aí você vai falar, poxa, mas foi difícil pro Palmeiras? Ele foi campeão com o time reserva? Ele ficou, de fato, 8 pontos atrás do líder, era o São Paulo, quando ele estava... O São Paulo estava na ponta quando ele ficou 8 atrás. Então, eu acho o time do Palmeiras melhor. Só que agora eu vou aproveitar e dar o troco no meu amigo Edmundo aqui, vamos ver se ele vai ficar sentido ou não. Olha a beleza dos pontos corridos. O Palmeiras ser campeão esse ano, com o elenco que teve, era uma barbada. Quase todo mundo apostava. O Corinthians, ninguém. O Corinthians é um time grande, um time gigante. Ninguém, nem espadachim corintiano, dizia que o Corinthians ia ser campeão em 2017. Porque era um técnico... novato, que pouca gente conhecia, muito corintiano desconhecia. A diretoria não acreditava. A diretoria do Corinthians procurou outro cara, não dava vez pro Carille. O elenco... Era a quarta força? Era a quarta força de São Paulo. Verdade. Imagina no Brasil. Se a quarta força de São Paulo, como é que vai ser no brasileiro? Montava um time com Walter Fagner e o Cássio improvisado na zaga. Esses jogadores que agora são elogiados, o Jô, como o Zinho falou, era desacreditado. O Jô, o cara é baladeiro, não vai dar em nada. Sim. Então... O que você quer dizer com toda essa construção que você está fazendo? O título do Corinthians de 2017 foi mais ou menos como o título do Leicester na Premier League. O Corinthians não tinha dinheiro. O Corinthians não investiu uma fortuna. Ele não tinha o Mourinho, não tinha o Guardiola. Ele não contratou o melhor centroavante do mundo. Ele trouxe o Jô, resgatou o Jô, deu uma chance pra ele. Era o time que o Corinthians tinha à disposição, não era dos melhores. Era uma aposta. Entendeu? Então, o Corinthians ser campeão brasileiro é um absurdo? Lógico que não é. O Corinthians é um time grande. Mas nos pontos corridos, ninguém apostava que o Corinthians ia ser campeão. E ele foi. Viva os pontos corridos, irmão. Tá vendo, Agora acho que ele mudou de opinião. Ele sentiu lá, ele está meio quieto ali. Não tem chance. Mas o argumento foi bom agora, né? Mas eu não posso concordar com ele, porque se na comparação, e acho que a gente deveria fazer... Só para arrematar esse assunto, a comparação Palmeiras e Corinthians, a campanha que o Carille fez com 11 titulares apenas... ela é inferior à campanha do Palmeiras. O Palmeiras bateu 80 pontos, né? Fez 64 gols, sofreu 26, 28. O Corinthians fez 50 e sofreu 30. Então, você consegue rodar mais um elenco e aí também a campanha vai lá para cima. Se o Corinthians tivesse mais 5, 6 jogadores, talvez não tivesse passado o sufoco que passou no segundo turno. Desse ano. Porque eu lembro, a gente chegou a dizer... Não, do ano passado... Se o Corinthians tivesse mais 2, 3 derrotas, de repente ele poderia ter perdido o título do campeonato. Ficou aquela frase do Renato Gaúcho. E teve o jogo... Lembra? Ele tinha razão. Ele só colocou o termo errado, mas no final das contas ele tinha razão. Que o time estava dando uma despencada. Ia dar uma despencada. Se o Palmeiras tivesse vencido o Corinthians no Clássico... E não tivesse tropeçado contra o Cruzeiro... Cruzeiro empatou em casa. O Palmeiras poderia ter sido campeão brasileiro, porque a campanha do Corinthians no segundo turno foi de uma oscilação tamanha, quase... Tivesse mais 3, 4 rodadas, o Corinthians teria perdido o título. Assim como o Flamengo, se tivesse vencido o Palmeiras esse ano no Maracanã... São jogos chaves, São jogos chaves. O técnico do Corinthians 2007, o Carille, ele tem a fama de algoz carrasco do Palmeiras. Em 7 confrontos, ele ganhou 6, perdeu 1. Ele só perdeu um jogo pro Palmeiras. Inclusive, ganhou o Campeonato Paulista na casa do Palmeiras. Perdeu o primeiro jogo na final da Arena Corinthians. A torcida do Corinthians está eufórica porque ele mostrou capacidade para fazer vencedor e competitivo time limitado.
né? O Filipão, não estou tirando os méritos do Filipão, mas ele chegou num Palmeiras que tem um estádio que gera uma grana, né? O time que mais fatura com bilheteria, não só de patrocínio, é o Palmeiras, elenco farto. Claro que é mais fácil, isso facilita ele, para ele ser campeão. O que o Carille fez é mais árduo, ele tirou mais leite de pedra. E nos confrontos diretos contra o Palmeiras, o Carille tem um aproveitamento absurdo. E essa é a grande esperança, né? Então, se tivesse o Corinthians 2017, ia ser o Carille contra o Palmeiras, justamente contra o Palmeiras, muito corintiano confia que o Carille ia desequilibrar esse confronto. Embora a gente não vai ver agora, é uma grande atração. Mas 2019, você vai o Palmeiras com o Filipão. Com o seu acompanhante ver qual time? Palmeiras e Holanda. Palmeiras e Holanda. Ah, tá. Palmeiras e Holanda. Você sabe que eu fiquei com uma pergunta aqui, uma bola ficou quicando na minha frente para eu fazer uma pergunta para o Edmundo, mas eu acho melhor não perguntar, não. Eu acho melhor a gente... Vai amarelar? Agora eu vou perguntar. Agora foi provocação. Pode perguntar. Você disse que quando começa, vai se começar eu sei, digo que eu sei, se não sei, digo que não sei. Você disse que quando vai começar um campeonato brasileiro, você sempre aponta 12 times como favoritos à conquista do título. Não é isso? Sempre. Não é provocação, é sério. É sério. É sério, não é provocação. Você aponta 12 times como favoritos, porque o campeonato é de pontos corridos e se fosse de mata-mata seriam 12 também ou menos? Não, eu aponto 12 nos mata-matas, porque tradicionalmente os times se agigantam. Assim, eu estou dizendo o seguinte... Não, o campeonato é de pontos corridos. Não. Tinha 12... Hoje não tem mais. Hoje não tem mais os 12 favoritos. Então hoje você não pensa mais assim? Hoje não penso mais assim, entendi. Claro. Hoje quem vai ganhar é quem tem o melhor elenco. Quem tem mais dinheiro, quem vai no mercado e compra jogador que nem vai usar. O Corinthians não tinha o melhor elenco em 2017. Pois é. Eu sei, Zinho, mas acontece. Mas é gigante. O Cruzeiro em 2013 também foi montado ali e pouca gente acreditava no começo do Cruzeiro em 2013. Há um pouco de lenda nisso, porque o Cruzeiro montado não jogou. Dagoberto, o Júlio Batista, foram ficando na reserva. E aí os que vieram de contrapeso, que vieram barato, que é o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro só foi porque fez sucesso com o Marcelo no Curitiba. O William. Marcelo também, Oliveira. Né? O William. Entendeu? O time mesmo que foi montado acabou barrado ao longo do campeonato. Mas no começo do campeonato, pouca gente acho que falava que o Cruzeiro ia ser campeão em 2013. É difícil. Convenhamos que é muito difícil no início de um campeonato. O campeonato pontos corridos se acertar, esse vai ser o campeão, é difícil. É difícil. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Para a avaliação de vocês agora, na própria temporada, vamos analisar times em 2018. Então, começando com o time campeão brasileiro, o Palmeiras. Então, vamos com a reportagem aí do Verdão de 2018. Vamos lá. 2018 foi um ano de afirmação para o Palmeiras. Clube de maior receita, a equipe tinha a missão de conquistar títulos, o que não ocorreu em 2017. Estudioso e da nova geração, Roger Machado deu início aos trabalhos. Conseguiu a melhor campanha na primeira fase da Libertadores e do Paulistão. Mas foi só com Felipão, de novo, que o Palmeiras efetivamente sobrou. Não é só jogar futebol, mas ter vontade de jogar futebol. Ninguém nasceu palmeirense, jogador de futebol palmeirense. Mas está aqui, tem um contrato. O trabalho é aqui, deve gostar do trabalho e deve gostar dessa camisa. E é isso que eu quero que eles sintam. Nós estamos aqui para defender as cores do Palmeiras e vamos fazer isso até o fim. No Paulistão, o Verdão foi fulminante, pelo menos até a final. E que final contra o maior rival, o Corinthians. O Palestra venceu o primeiro jogo na Arena Corinthians, mas perdeu no Allianz Parque, no tempo normal e nos pênaltis. Derrota inesperada, dolorida, ainda mais quando o árbitro volta atrás numa marcação de pênalti. Aí o que eu digo ao torcedor palmeirense, esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. O Palmeiras é maior do que tudo isso. Nós vamos brigar por coisas grandes. Nosso trabalho ainda vai muito longe.
O vice-campeonato deixou marcas nas primeiras rodadas do Brasileirão e na confiança da torcida em Roger Machado. Nem mesmo a vitória por 2-0 sobre o Boca Juniors em plena La Bombonera foi capaz de manter o treinador no cargo. Roger caiu após uma derrota para lá de simbólica, 1-0 para o Fluminense na 15ª rodada. Para salvar a temporada, Felipão foi chamado. Nós vamos dar passo a passo, ou vamos tentar passo a passo, chegar em todas as competições. Nós temos o Campeonato Brasileiro até o fim, até novembro. O Palmeiras decolou. Felipão rodou o elenco, quebrou recordes no Brasileirão e classificou a equipe para as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. O Palmeiras dava claros sinais de que tinha condições de faturar a tríplice coroa. Este gol anulado de Antônio Carlos nos minutos finais do jogo de ida contra o Cruzeiro foi preponderante para a eliminação na Copa do Brasil. E um apagão de 5 minutos em Buenos Aires foi determinante para a queda na Libertadores. Com foco total no Brasileirão, o Palmeiras não deu espaço para ninguém. E lembra da derrota simbólica que falamos? Pois é, foi a última do Verdão no campeonato. O Deca foi perfeito. Melhor ataque, melhor defesa, melhor visitante, melhor mandante e maior invencibilidade da história do Brasileirão de pontos corridos. Ufa, quanta coisa, Felipão. E olha que tinha muita gente mesmo, desconfiada do professor. Essa história de que tem 70 anos eu faço as coisas igual os meninos de 20. Pode acreditar. Não com certa frequência, mas faço. Felipe. Tchau. Zinho, você é assim, igual o Felipão? Sou. É. Faz sucesso? Faço igual os garotos de 20 anos. Não com tanta frequência. Zinho, qual foi o erro do Palmeiras na Conmebol Libertadores da América? Olha, eu acho que assim, o Palmeiras... aquele Palmeiras daquele primeiro jogo contra o Boca na La Bombonera não foi o Palmeiras do Filipão desde a chegada dele. A postura que o Palmeiras teve naquele jogo foi muito defensiva. O Palmeiras foi para tentar um empate e conseguiu isso até os 38 do segundo tempo, né? Onde diz daquele apagão, que eu não acho que é apagão, foi uma bola parada, um erro de posicionamento, de marcação, e depois a bela jogada do Benedetto em cima do Luan, do zagueiro, mérito do Benedetto, né? E aí o Palmeiras veio com um resultado de 2-0 para tentar reverter para um time organizado, uma boa equipe do Boca, mas que eu acho que o Palmeiras tinha um elenco e um time melhor do que o do Boca, mas que a postura do primeiro jogo foi o erro. Foi o grande erro. E o desgaste de alguns jogadores naquela reta final ali. Naquele jogo decisivo, tinha jogadores com problemas, né, de desgaste. O William, que é fundamental, por mais que o Filipão rodasse, o William e o Dudu eram jogadores que sempre estavam jogando também no Brasileiro. Não entrava de início, mas estavam no banco e sempre eram utilizados no segundo tempo porque era um momento que precisava dos dois para resolver o jogo no Campeonato Brasileiro. E aí a sequência de muitos jogos, de muitas decisões, de muita pressão em cima de alguns jogadores, principalmente desses dois, eles sentiram nesse jogo que era o jogo decisivo. O jogo mais importante, que era aquele jogo contra o Boca na La Bombonera. E esses dois jogadores, junto com o Bruno Henrique, foram jogadores que jogaram muito abaixo do que podem e são 3 jogadores fundamentais para esse time do Palmeiras funcionar. Você aponta cansaço, então? Desses 3 jogadores e a postura da equipe dentro do campo. Achei uma equipe muito pronta para ir para um jogo, para jogar pelo empate. Deveria ter poupado pelo menos 3 jogadores, ainda mais do que aconteceu. Esses 2 jogadores eu senti, o Willian até machucou no último jogo, depois no Brasileiro também, mas eu acho que a postura muito defensiva do Palmeiras naquele jogo, eu acho que o Palmeiras não teria que ter aquela atitude. Acho que poderia ser um pouquinho mais ousado o Filipão, buscar um pouco mais a parte ofensiva, agredir um pouco mais o Boca, e acabou sendo aí, sofrendo a derrota
por trazer o Boca muito para o seu campo, foi no finalzinho, mas o Boca sempre tinha mais possibilidade de fazer o gol, porque o Palmeiras não agredia, o Palmeiras não chegava à frente. E achei, nessa parte física, o Boca mais inteiro do que o Palmeiras naquela partida. Então tá, nós vamos fazer o seguinte, é claro, o Edmundo, o Rodrigo Bueno vão falar a respeito disso também, Libertadores e Copa do Brasil, mas nós vamos voltar do intervalo com o Quesada apontando pra gente onde foi que o Palmeiras errou na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro faturou, a gente já sabe disso, errou menos. Então, onde errou na Copa do Brasil o time do Palmeiras em 2018?